Como sempre, as medidas e os materiais que a gente vai usar e o molde vai ficar aqui embaixo, no box de informação, tem um computadorzinho com link clicável, escrito blog. Você clica e já vai direto para o seu molde. Esse molde ele está dividido ao meio e você vai imprimir numa folha A4 sem nenhum ajuste. E aí você vai pegar o seu molde, vai posicionar no tecido dessa forma, vai riscar de um lado, na metade do tecido, vira ele do outro lado e risca ele do outro lado da mesma forma. E aí você vai ficar com uma peça desse jeito aqui, ó, nesse formato assim. Ou então você pode pegar o seu tecido, dobrar ao meio, posicionar o seu molde aonde está escrito dobra do molde, dobra do tecido, posiciona na dobra do tecido, risca e corta. E aí você vai ficar com a peça do mesmo jeito. Eu cortei 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes no tecido principal, que é esse tecido de rendinha e esse tecido floral, porque a gente vai fazer 2 peças. Uma com zíper e a outra sem zíper. Cortei uma vez também na manta R2. O tecido de forro tem um detalhe, a gente vai dobrar ele ao meio, nessa ponta onde tem o biquinho, a gente vai dobrar ao meio e dividi-lo ele em 2. A gente vai cortar com a tesoura dessa forma aqui, ó. E aí a gente corta desse jeito. E ele vai ficar em 2. A gente vai fazer isso com os 2 tecidos de forro, tá? E aí pronto, aí você vai pegar. Eu vou colocar o zíper nesse tecido de rendinha, que tem essa estampa de rendinha. Você vai pegar o lado direito do seu zíper, onde tem o carrinho do zíper evidente, vai colocar com o direito da peça. Vai pegar o seu tecido de forro e vai colocar ele direito com o avesso do zíper, ou seja, direito com direito da estampa. Tá vendo aqui, ó, direito com direito, e vai alfinetar. E vai passar uma costura aqui. Vocês vão perceber que essa peça é bem semelhante à outra, o que difere é que não tem zíper. Então você vai pegar o direito do seu tecido de forro com o direito do seu tecido principal já estabilizado na manta, já passado o pontinho zigue-zague a volta toda. Vai alfinetar e vai passar uma costurinha bem aqui também. E aí você abaixa o seu pezinho calcador, vai ser um pezinho de máquina, tá? Coloca a agulha no meio e inicia a sua costura normalmente. Agora vamos costurar a parte do zíper. A parte do zíper tem que ter um pouquinho mais de cuidado, mas não é tão difícil assim. Eu tô usando o pé calcador normal da minha máquina, eu vou encostar ele no dentinho do zíper, jogar a minha agulha toda para a esquerda e iniciar a minha costura com retrocesso, tanto no começo e no final, não pode esquecer desse detalhe. E aí você inicia a sua costura normalmente. Pronto, já terminamos a nossa costura. Do outro lado vai ser feito da mesma forma. Você pega tecido de forro direito com o direito do tecido principal. Vai passar uma costurinha aqui também. Com zíper, eu gosto de dobrar ou você pode destacar o zíper. Eu dobro o tecido, dessa forma eu tiro assim o zíper, olha. Coloco direito do nosso tecido de zíper, direito do tecido principal, ajustando aqui tudo certinho para ficar tudo ajustadinho, dou uma alfinetada, viro ele do outro lado e coloco o forro com o direito do forro com o direito do forro e faço uma costurinha. Então, já fizemos as costuras nas extremidades, em todas, eu abri o zíper para vocês verem. Agora a gente abre o tecidinho desse jeito, passa a mão bem passadinho. Vamos colocar o tecido dessa forma para a gente fazer um pesponto nas extremidades, tanto aqui quanto aqui, e quanto na parte que tem zíper também. A gente vai abrir dessa forma aqui, ó, colocando o zíper desse jeito e fazer um pesponto bem na beiradinha. Eu gosto muito desse pezinho de zigue-zague ou de chuleio para fazer esse tipo de trabalho. Ele tem um guia no meio e impede que o tecido saia do lugar na hora de fazer o pesponto. Assim fica um pesponto bem na beiradinha e bem bonitinho. Eu também gosto de aumentar o ponto para ficar bem legal. E aí eu vou fazer nas 2 extremidades dessa forma,
Pro zíper, eu também gosto de usar ele. Eu coloco ele entre o tecido e entre o zíper. Assim também não vai sair do lugar e vai ficar um pesponto perfeito. E tá pronto o nosso pesponto, né? Tanto numa peça quanto na outra. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar zíper com zíper, dobrando a peça desse jeito e prendendo com esses jacarezinhos. Vai colocar tecido de forro com tecido de forro e vai passar uma costura a volta toda, deixando uma aberturinha no forro para a gente poder desvirar a peça. Vamos fazer isso com os dois. A única diferença do um para o outro é que quando chegar próximo do zíper, a gente vai dar um retrocesso e pular o zíper. Não vamos costurar o zíper, porque a gente não quer estragar a nossa máquina e não queremos que o nosso zíper fique feio, né? Ah, e eu já ia me esquecendo, não esquece de colocar o cursor desse jeito aqui mesmo, do lado do avesso. Você coloca o cursor, retira ele, recoloca-o novamente e deixa ele no meio para a gente poder passar a costura. A gente vai fazer esse com que tem zíper, tá? Não coloca ele do lado direito não, senão dá um trabalhão para desvirar depois. E aí agora a gente vai passar uma costura lembrando de pular o zíper. Então, eu já terminei minha costura, lembrando de pular o zíper e dar retrocesso antes e depois, tá? Deixei o espacinho de desvirar, agora eu vou abrir a peça desse jeito aqui, abrir o zíper, enfiar a mão lá dentro e dobrar a peça dessa forma aqui, tá? Abrindo as costuras. Vou medir 6 centímetros e vou passar uma costura, tanto no tecido principal quanto do forro. Aqui serão 4. Mas como a gente tem 2 peças, serão 8, né? A gente faz o risco e costura. E aí a gente desvira as nossas 2 peças. E aí eu cortei aquelas pontinhas só no tecido principal, no tecido de forro não, porque eu acho que não tem necessidade, tá? A gente vai fechar aquele espacinho que eu deixei para desvirar a peça com alfinetes. A gente alfineta bem alfinetadinho e depois a gente vai para a máquina e usa aquele pezinho maravilhoso que eu já mencionei para vocês anteriormente, porque ele permite costurar bem na beiradinha e fica um acabamento perfeito. Olha só, vou mostrar bem de pertinho. Olha que coisa linda, né, gente? Fica um acabamento perfeito. E tá aí, vocês ficaram com uma peça que dá para colocar botão tic-tac e uma peça com zíper. Para quem não gosta do zíper, o que eu acho que não é difícil, né? Eu não vou mostrar para vocês como colocar esse botão tic-tac, porque eu vou deixar um izinho em algum lugar aqui na tela. É só vocês clicarem lá eu falo tudo sobre balancim e mostro como colocar esse botãozinho. E aí, tá pronta a nossa peça. Gostou? Se vocês gostou, curte, deixa aquele joinha esperto aqui pra mim, se inscreve no canal para vocês receberem notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. E eu vou deixar aqui do ladinho também para vocês todas as minhas redes sociais.